Olá pessoal, então começando a aula de hoje, essa aula não estava no cronograma, foi uma aula que nós tivemos que montar do zero, porque como vocês bem sabem, o Covid começou recentemente. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a odontologia pós-pandemia, o que a gente vai esperar da odontologia nos próximos meses e anos até. E eu coloquei como um subtítulo Covid-19 em evidências. Então, buscamos colocar um pouquinho sobre evidência científica acerca de tudo que nós sabemos do Covid hoje e de que maneira que isso se mistura com a odontologia, ou de que maneira que a gente vai trazer isso para a nossa realidade prática. Eu sei que vocês estão só no começo do curso, mas talvez seja muito melhor isso para vocês, porque vocês não vão ter que se adaptar a nada, vocês vão aprender já de uma nova maneira. E por que eu coloco de uma nova maneira? Porque a odontologia daqui para frente ela vai mudar. Nós teremos algumas modificações em respeito principalmente a controle de aerosóis e de gotículas que são produzidos durante o atendimento odontológico. Então, até hoje a gente não se preocupou muito com isso, ou se preocupou, não foi o suficiente para se tomar grandes atitudes. Mas a partir de hoje, a partir do Covid, a gente viu a necessidade de que se tome devidas precauções para evitar a contaminação que pode acontecer por conta desse tipo de produto aí do nosso trabalho. Bom, eu vou começar essa aula então com um meme que eu gostei bastante, que traduz bem a nossa situação hoje no Brasil. Pois é, shit is getting real. Então, o coronavírus está chegando ao Brasil e com isso vai ter algumas modificações aí. Então, agora com a chegada do coronavírus no Brasil, nós estamos vendo que está aumentando a todo momento, todos os dias a gente tem novas estatísticas com novos números e isso influencia bastante. Então, muitas pessoas estão com medo e tem que ter um pouco de receio, com certeza é necessário até um pouco de medo, quem tem medo se protege um pouco mais, mas a gente tem que entender também que não é o fim e que nós temos que lidar e aprender a conviver com essa doença. É uma nova doença que surgiu, ela vai influenciar sim, pode demorar, apesar de todos os esforços para a gente ter uma vacina eficaz, mas nós não podemos parar totalmente o mundo por conta disso. Então, nós temos que buscar, de alguma maneira, nos adaptarmos. Então, primeiro passo, a gente tem que conhecer o nosso inimigo. Então, quem que é o nosso inimigo? Bom, o Covid-19 tem como etiologia um vírus chamado SARS-CoV-2 ou 2, que ele é muito semelhante ao coronavírus SARS-CoV-1 e síndrome respiratória do Oriente Médio, que é a MERS-CoV. Então, muita coisa que a gente encontra hoje na literatura deriva justamente desses dois vírus, o SARS-CoV-1 e a síndrome e o MERS-CoV. Então, que são vírus coronavírus bastante semelhantes e que vão trazer aí para nós algumas informações que a gente possa utilizar sobre o SARS-CoV-2, então sobre esse novo vírus que surgiu, porque não deu tempo da gente fazer pesquisa em cima disso e de se descobrir tudo o que precisa saber a respeito do SARS-CoV-2. O que a gente sabe hoje, e muito porque a China passou, que é um vírus zoonótico, que ele tem como os morcegos ferradura chineses, que é o tipo desse morcego, a origem mais provável, e que tem pangolins, que é aquele tipo de tatu ali em cima, como um hospedeiro intermediário, que é o mais provável. Aí alguém teve a brilhante ideia de comer o morcego, e fizeram a sopa do morcego. Então, essa sopa de morcego foi uma das maneiras que acredita-se que o Covid pode ter contaminado o ser humano. Então, através da contaminação direta do morcego para o homem, ou mulher nesse caso aí.
E quais são as características epidemiológicas? Então, o que se sabe sobre o modo de transmissão dessa doença? Então, pesquisas genéticas e epidemiológicas demonstraram que, provavelmente, tudo começou com a transmissão então do animal, do morcego, para o ser humano, seguida pela propagação de humano para humano. Então, por que a gente tem um problema hoje? Porque o vírus do Covid, ele começou a passar de uma pessoa para outra de uma maneira muito fácil e sustentada. Quer dizer, isso foi perpetuando. Uma pessoa passa aqui, que passa para duas ali, para três ali, e assim foi se tendo uma disseminação dessa contaminação. Essa transmissão ela acontece principalmente por gotículas respiratórias e também se falava e se fala ainda de transmissão de contato. Como é que é a história aí? Era uma vez um morcego. Uma pessoa, não vou falar que é um chinês, mas enfim, teve a brilhante ideia: vou comer um morcego. E a pessoa comeu o morcego. Mas quando a gente pega esse morcego para examinar, a gente encontrou lá a presença do coronavírus. Tá? E esse vírus ele pode ter passado diretamente para o ser humano ou ter passado por outro animal que também foi comido por essa pessoa inteligente, como é o caso daquele tipo tatu ali que eu mostrei para vocês. Que é esse aqui. E aí, quem jogou Plague Inc., né, aquele joguinho de celular, agora acho que tem até que pagar, não tem mais grátis. Esse vírus ele passou de humano para humano e foi passando uma transmissão sustentada, e a globalização, como eu coloquei aqui, fez o resto. Então, hoje em dia, é ponte aérea, é aviação, é navios, é cruzeiro, como a gente viu bastante. Tudo isso foi contribuindo. O próprio deslocamento, o tempo todo de pessoas, as fronteiras ficaram curtas, as distâncias ficaram curtas, né? Sumiram as fronteiras. Então, essa facilidade de locomoção que nós temos hoje contribuiu para uma disseminação muito rápida do coronavírus. E hoje a gente observa como isso cresceu. E só não cresceu mais porque tivemos algumas medidas de isolamento e distanciamento social que contribuíram para a diminuição dessa propagação da doença, mas ela ainda existe. É só a gente assistir qualquer jornal hoje em dia que nós vamos ver que a todo momento está sendo noticiado uma nova transmissão. Correto? E aí tá tudo certo com eles lá. Nós agora é que vamos sofrer aqui. Outro potencial de transmissão, e aí vocês vão ver que durante a aula eu coloquei vários recortes desse. O que é isso aqui? Então, eu colocava como se fosse a capa ou o título da revista onde está o artigo que diz sobre tal informação. Então, existe um artigo aqui que foi escrito pela Amirian, né, no International Journal of Infectious Disease. Ela coloca o potencial de infecção do SARS-CoV-2, o risco de transmissão fecal-oral por esse tipo de vírus. Então, existem evidências mostrando já a presença do vírus nas fezes. E quando que isso se torna um problema? Quando a gente não tem saneamento básico. Então, em países como o Brasil, tem algumas regiões que não têm um saneamento básico adequado, a gente corre um grande risco de disseminação dessa doença por outras vias que não apenas a respiratória. E daí não adianta as pessoas todas lá no meio da favela ou de um local qualquer que não tem um saneamento mínimo, um saneamento básico, utilizar máscara se essa pessoa não vai ter como beber uma água que não vai estar contaminada, o que ela vai se banhar, por exemplo, como está aí nessa figura, utilizando essa água, essas crianças vão brincar nesse meio, então existe um risco de transmissão fecal-oral e esse risco é presente. Antigamente também se falava um pouquinho da transmissão materno-fetal, então a transmissão vertical. Uma revisão sistemática, como eu coloquei para vocês aí, agora de 9 de junho, então vocês vão observar que todos os artigos que eu coloquei para vocês, praticamente todos é desse mês, alguns são de janeiro, fevereiro, março, mas a maioria é do mês de junho, maio. Então, se falava muito no começo, mas existe o risco de transmissão vertical do Covid, então da mãe para o filho, da mãe para o feto, e isso poderia complicar, enfim. E hoje já se sabe que não existe, ou é um risco muito raro, não vou falar que não existe, porque nós estamos muito recentes nessas informações, mas é um risco muito pequeno de transmissão de mãe para filho, no sentido de transmissão vertical. Uma vez que nasce a mãe contaminada, ela pode contaminar o filho da mesma maneira,
como qualquer outra pessoa estaria contaminada. Mas o risco de transmissão de mãe para filho é menor. Também se sabe hoje que as grávidas, as gestantes, elas se encontram no grupo de risco para complicações devido ao coronavírus. Então, apesar de a gente resolver de um lado, já se está verificando que existe a possibilidade de que as gestantes entrem num grupo de risco. Tá? Nós vemos muito, e vocês vão ver ao longo dessa aula, que as informações que eu fui colocando muitas vezes contrariam até aquilo que a gente já viu no começo. E quando eu estava montando a aula, o que eu observei? Que em um momento a informação de um artigo que eu coloquei em março era uma. Então, quando eu montei essa parte da aula, a informação existe transmissão de mãe para filho. Aí, quando eu já fui mais adiante pesquisando outros artigos, já encontrei essa revisão sistemática mostrando que não necessariamente existe, né? Não, existe uma possibilidade, mas ela é muito pequena e a gente pode colocar que não tem transmissão vertical. Outra coisa que eu tenho que falar sobre os artigos que eu fui colocando. São artigos recentes, muito novos, e muitos a gente não deu tempo para que outros grupos procurem informações que tentem ou comprovar ou desmentir uma informação que é colocada em um desses artigos. Então, não é porque eu encontrei um artigo que fala que não existe de verdade. Nós temos um vírus novo com uma possível transmissão que pode ou não acontecer, que até então as informações, tudo que a gente tem até o momento é que não existe essa transmissão vertical. No entanto, pode ser que daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, já saia outro artigo que fale, não, existe sim o risco, porque tantas mulheres ao longo de todo o mundo que está sendo contaminado, a gente está observando esse tipo de situação. É só uma curiosidade, então, existe a possibilidade, de novo, não é 100%, de se encontrar esse vírus SARS-CoV-2 no sêmen. Então, no homem, a possibilidade de ser encontrado em esperma. Existem alguns artigos que foram colocados aqui, eu coloquei, essa é uma carta ao editor, que normalmente, quando a gente tem pouca evidência científica, vai lá, alguém escreve, olha, pode ser que exista uma evidência, porque tal pessoa encontraram que existia em tantos homens a presença do vírus no esperma. Em alguns estava viável, em outros o vírus não estava viável, em outros foi após a cura. Então, ainda está muito crua essa informação, mas já se observa também essa possibilidade. Se isso for real, numa pessoa que está curada, poderia-se observar a transmissão sexual do Covid. Da mesma maneira como se observa, e se observou e se tem relatado em estudos, a transmissão do Zika vírus por via de transmissão sexual. Sobre a fonte de transmissão, isso aqui deu bastante rebuliço essa semana no mundo. Por quê? A OMS falou que falou ontem, né, uma das representantes, que não existia paciente assintomático, não transmitia. E já hoje, dia 9, se eu não me engano, já desmentiram e falaram que pacientes sintomáticos, sim, assintomáticos têm a capacidade de transmissão. Eu vou colocar para vocês o que eu tenho de informação, o que eu encontrei de artigos científicos. Então, quais são as fontes de transmissão? Nós temos pacientes sintomáticos, eles transmitem. Pacientes assintomáticos, eles também transmitem. E pacientes que estão em períodos de incubação. Então, são aqueles pacientes que contraíram o vírus, eles ainda não desenvolveram sintomas, mas eles vão desenvolver dali 5, 6, 7 dias. Mas eles estão num período de incubação, em que o vírus está se multiplicando, se replicando dentro dessa pessoa. Então, nesse período, essa pessoa também tem o potencial de transmitir sem saber que está transmitindo. Então, é difícil identificar e colocar esses pacientes em quarentena no tempo correto, o que pode resultar num acúmulo de SARS-CoV-2 nas comunidades. Então, como eu tenho pacientes que não têm sintomas nenhum e pacientes que vão desenvolver os sintomas, mas já estão transmitindo, eu tenho uma dificuldade muito grande de identificar quem são essas pessoas que estão contaminadas. Se eu não consigo separar essas pessoas, eu não consigo isolar essas pessoas para que eu não contamine outras. E essa é uma grande dificuldade do coronavírus, de fazer esse isolamento seletivo dessas pessoas. Por isso que nós tivemos tantos quadros aí, e ainda se usa muito a questão de isolamento. Não vou entrar nesses detalhes, não vou passar minha opinião também nessa parte.
Pacientes em fase de recuperação são considerados uma fonte potencial de transmissão, mas eu encontrei um artigo, mas eu não gostei muito da informação, não parecia muito confiável, e aí eu usei um pouquinho do meu discernimento se eu ia colocar ou não. Então, existe dúvida ainda na potencial de transmissão do COVID em pacientes que estão em fase de recuperação. Então, aqueles pacientes que passaram pelo coronavírus e, a partir de um certo momento, estão, de certa forma, curados, mas até 15 dias depois de estarem de alta, eles ainda apresentam o vírus, tanto na saliva quanto nas fezes, e se isso pode ou não gerar uma contaminação, isso ainda tem de ser determinado. O que se colocou nesse artigo é que, por exemplo, pode ser que sejam pedaços, fragmentos do vírus que são identificados nos testes. E aí esses fragmentos, eles vão ativar, vão dar como se o nosso paciente ainda fosse positivo para aquele vírus e estivesse transmitindo, apesar de já não ter mais sintomas e estar, de certa forma, curado. Então, eu coloquei alguns artigos que eu encontrei 4 sobre a transmissão de assintomáticos. Eu não entendi muito por que a OMS colocou aquela informação que talvez pacientes assintomáticos não transmitissem o coronavírus, quando a gente observa evidências no sentido contrário. Então, eu tenho aqui um case report, que é um caso clínico, é uma pessoa ou 2 pessoas no máximo aí, que tiveram uma infecção uma infecção por pacientes assintomáticos na Alemanha. Aqui em cima eu tenho sobre os testes em regiões com pouca prevalência e que se observa que assintomáticos, se observam bastante assintomáticos, e às vezes o que eu coloquei aqui é que justamente as famílias desses assintomáticos é aqueles que acontecem, que acabam se contaminando, porque não sabem que tem um assintomático em casa, que tem um portador do vírus em casa. E outros. Então, assim, coloquei alguns artigos. Se vocês tiverem curiosidade de procurar depois, ou me pedir depois, eu mando para vocês. Eu tenho todos esses artigos aqui. E isso daqui foi a live, então, que foi feito hoje, que a OMS tentou esclarecer que pacientes assintomáticos podem sim transmitir o COVID. E que a infectologista que falou isso disse que teve um mal-entendido, que não falou bem o que queria, mas enfim, a gente entendeu de um jeito ontem e de outro jeito hoje. Mas as evidências científicas mostram que nós temos sim um potencial de assintomáticos transmitirem coronavírus. Nós temos o período de incubação, que de acordo com a literatura vai variar de 5 a 6 dias na média, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, e há evidências de que ele pode durar até 14 dias, por isso que se tem utilizado essa observação para quarentena, ou uma pessoa que apresenta sintomas tem que ficar 15 dias em casa, sem contato com outras pessoas em isolamento. Por quê? Essa pessoa, durante esses 14 dias, ela pode desenvolver essa doença. Okay? E o COVID e a odontologia. Então, tudo isso que eu falei agora é só para apresentar o coronavírus para vocês. Se vocês ainda não conhecem, se vocês não acompanharam o jornal, só fala disso, né? Mas vamos lá, então. Odontologia. Para quem tem curiosidade, mas o que me influencia o coronavírus na odontologia? Tirando a parte de biossegurança, que eu vou falar daqui a pouquinho, o que se observa é que, da mesma maneira que foi observado a presença de lesões na pele e outras disfunções em outras partes sistêmicas. Se eu não me engano, eu encontrei um artigo falando de alterações cardíacas, alterações cerebrais, devido a alterações neurológicas, devido à presença do coronavírus, nós temos também alterações na boca. E, lógico, são evidências que, para mim, ainda não são evidências, são suposições ou suspeitas de evidência, porque a gente observa poucos casos, alguns casos clínicos já documentados, de doenças aparecendo na boca de pacientes com COVID. Então, o que eu coloquei aí? No primeiro artigo lá em cima, Necrotizing Periodontal Disease. Então, nós temos uma doença periodontal necrosante com uma manifestação de COVID. Seria algo semelhante à aguna ou à puna que eu coloquei para vocês, então, que é a doença periodontal necrosante ou doença gengival necrosante.
E muito semelhante pode ter uma manifestação durante o vírus do Covid. Ali no artigo 2º, Oral Manifestations in Coronavirus Disease 2019. Então, a presença de algumas lesões devido à presença do vírus do coronavírus, né? A presença do coronavírus, vírus do coronavírus. Então, nós temos aí uma doença periodontal necrosante, nós temos lesões que podem acometer mucosa, lábio, palato. Outra característica que a gente pode observar em pacientes odontológicos, que são a falta de sentir o cheiro, de sentir o gosto das coisas, que também são disfunções que são observadas no COVID. E a presença, eu coloquei no último artigo, é uma hipótese ainda, não se tem uma certeza, mas a presença de reservatórios para o COVID-2 nas bolsas periodontais. Então, a doença periodontal, ou aqueles pacientes que apresentam doença periodontal ou apresentam uma periodontite, bolsas mais profundas, né? Esses pacientes eles podem apresentar reservatório de vírus dentro dessas bolsas, junto do biofilme. Então, associado a todas as bactérias e a tudo que a gente tem ali dentro, ainda nós podemos ter a presença de COVID. Por que se coloca isso? Porque a gente sabe que pode existir outros vírus, por exemplo, o vírus da herpes já foi encontrado em bolsas periodontais. Então, nós temos a hipótese de que pode existir reservatórios do COVID em bolsas. Eu coloquei uma lesão, um dos artigos, eu coloquei as figuras que ele ilustrou. Então, lesões vesiculobolhosas associadas à infecção por COVID. Se vocês lembrarem da minha aula de doenças periodontais, vocês vão ver que essa figura aqui lembra muito as lesões de herpes. Tá? As lesões de herpes intraoral, elas têm um aspecto muito semelhante a isso. E que provavelmente é algo semelhante porque também se trata de um vírus. Também essas lesões na pele, como eu falei para vocês, que já existem vários artigos em dermatologia mostrando esses exantemas, essas lesões vermelhas, tanto nos braços, muito parecido inclusive com dengue, como também nas costas, e a presença de aftas ou ainda lesões em lábio que podem descamar e supurar. Normalmente essas lesões, como eu acho que foi esse artigo, não tenho certeza agora, mas que em biópsias identificou um infiltrado inflamatório bem grande, com presença inclusive de algumas bactérias, com uma infecção, uma colonização secundária por bactérias, não só mais do vírus, o que é uma coisa bastante comum. Outras lesões também bastante semelhantes a herpes intraoral, essa figura A no palato e a figura B na língua, são pequenas lesões vermelhas, que nós temos aí a perda de integridade, que parecem pequenas aftas até. E eu coloquei esse artigo aqui porque eu gostei muito dele, que na verdade não é um artigo, é uma carta para o editor. Então, Sampson mandou para esse British Dental Journal, o inglês está uma porcaria. Mas ele mandou, então, uma carta falando dos fatores de risco para contaminação. Então, os fatores de risco da higiene oral para contaminação com Covid. E o que ele coloca, eu coloquei uma tradução aqui, ele identifica que existe uma relação entre as bactérias da boca e complicações associadas à infecção por Covid-19. Então, assim, nós observamos que a presença de bactérias na boca, de uma maneira geral, ela está associada à infecção por Covid, tá? Como assim? A falta de higiene bucal deve ser considerada um risco para complicações do Covid-19, como diabetes, hipertensão e doença cardiovascular. E que, embora seja uma doença viral, suspeita-se que nas formas graves de infecção pelo Covid, essas bactérias elas desempenham um papel aumentando a infecção pulmonar de pacientes, que podem levar a complicações como pneumonia, síndrome do desconforto respiratório agudo, sepse, choque séptico e até a morte. Então, assim, nós temos bactérias na boca. O nosso organismo, no dia a dia, na nossa rotina, vamos colocar assim, ele lida bem com essas bactérias. Essas bactérias estão lá, estão presentes. Podem até estar causando algum dano periodontal, um dano nos dentes, no tecido dentário, no tecido gengival. Algum dano ela pode estar causando, mas ela está estável.
A partir do momento que eu tenho uma infecção por Covid que vai me levar a por exemplo, a um internamento, em que eu vou ficar hospitalizado, em alguns casos eu vou ser entubado, a minha imunidade pode, vamos colocar, diminuir bastante. E aí essas bactérias que faziam algum dano ou quase nenhum dano, dependendo da pessoa, podem migrar para o meu trato respiratório. E, nesses casos, aumentar as complicações da pneumonia, da infecção pelo Covid. E aí nós temos o quê? Uma infecção secundária na presença do Covid por bactérias secundárias que vieram da minha boca. E aí essas bactérias podem levar a uma complicação do meu quadro. Outra coisa que ele coloca, que as comorbidades associadas ao COVID, então hipertensão, diabetes, cardíacos, essas doenças, elas também estão associadas a biofilme alterado. Então, vocês vão ter isso ainda na aula de periodontia comigo ou com a professora Luciana, que a gente vai falar justamente disso, que os biofilmes, eles podem influenciar, eles vão influenciar, lógico, na doença periodontal, e que isso pode influenciar em componentes sistêmicos, e que os componentes sistêmicos também, como a diabetes, por exemplo, pode influenciar na doença periodontal propriamente dita. E as bactérias presentes no metagenoma, o metagenoma é quando a gente quer ver todas as bactérias que estavam presentes em determinado local, né? Então, quando a gente faz o metagenoma de pacientes que estavam infectados com Covid em um estado grave, a gente verificou, o que se é verificado é que se tem uma grande quantidade de bactérias do tipo Prevotella, Staphylococcus e Fusobacterium, que são bactérias normalmente comuns na boca, ok? E essas bactérias, então, elas estão presentes no pulmão desses pacientes infectados por Covid. E mais de 80% dos pacientes internados em UTI exibiram uma carga bacteriana excepcionalmente alta e o tratamento foi bem sucedido com um regime duplo de antiviral e antibiótico. Então, por que a gente está vendo tanto na mídia aí falar sobre passar antibiótico para esses pacientes com coronavírus? Vocês devem ter estranhado isso também. Eu espero que vocês tenham estranhado ou pelo menos ficado curiosos sobre isso. Então, se passa um antibiótico justamente porque inicia-se com uma infecção viral, uma pneumonia viral, mas essa pneumonia viral ela pode evoluir com associação de bactérias. E aí, como eu coloquei, mais de 80% dos pacientes apresentavam uma carga bacteriana alta. Por isso que normalmente se associa a utilização de antibióticos para tratamento do coronavírus. Eu ainda não sei, eu vou ter que procurar ver se existe algum efeito químico no vírus, algum efeito biológico pelo antibiótico, mas eu acredito que não. Mas eu não prometo nada para vocês, essa parte ainda tem que dar uma... Então, se a gente pegar essa foto aqui, a gente vai observar o quê? A presença de placa, cálculo, mais placa. Então, esse biofilme que está presente aí nas estruturas dentárias, um paciente que apresenta uma infecção por coronavírus, que venha a ser entubado, nós criamos, eu até brincava quando eu dava aula de odontologia hospitalar, que uma vez que a gente faz que o paciente é entubado, a gente cria um tobogã da boca direto para o pulmão. E essas bactérias elas vão escorregar nesse tobogã até o pulmão. E lá vai ficar causando uma infecção secundária bacteriana aí, uma complicação do quadro do paciente por uma infecção por uma bactéria que estava na boca. E o que tem a ver isso aqui? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas acho que na primeira aula de biossegurança que eu passei para vocês, eu falei sobre isso, que na década de 80 a gente teve a epidemia da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Então, o que foi isso? Foi quando surgiu o HIV, quando surgiu a AIDS. E não se sabia exatamente como é que acontecia, como é que funcionava, mas se falava muito em câncer gay, em peste gay, porque influenciava principalmente a população homossexual. Então, nesse período, surgiu uma preocupação da comunidade, dos profissionais da área de saúde, para evitar a contaminação por agentes patógenos, por esse tipo de agente patógeno. E a preocupação principal era, sim, o HIV. E isso mudou totalmente o nosso ponto de vista. Por quê? A partir daí, hoje, vocês, é inviável a gente olhar uma imagem como essa e não
falar, opa, o que está acontecendo aí? Então, a gente está vendo uma pessoa atendendo uma criança sem usar luvas nenhuma, tá? Com as mangas de fora, praticamente está com aquele jaleco sem manga, né? Que não faz nenhuma proteção. E tá aí, sem luvas. Isso é uma coisa que era extremamente comum antigamente, mas que hoje para a gente é inviável. E quando que a gente começou a ver que isso era inviável? Foi justamente quando surgiu o HIV. Porque até então, o tratamento odontológico ele era baseado que nisso que vocês estão vendo aí. Era atender sem máscara, sem luva, em contato direto com saliva, com sangue. Quando a gente pega uns livros, eu não sei se vocês vão ter a chance de ver, mas os livros mais antigos, por exemplo, de periodontia, de cirurgia, as cirurgias, o cirurgião estava com o dedo sujo de sangue, trabalhando na mão, então estava segurando o enxerto no dedo, assim, e tirava uma foto. Isso era comum, porque não se pensava, não se imaginava dos riscos que o profissional estava se expondo. Diferente de hoje, que a gente pensa que é praticamente inviável colocar a mão em qualquer paciente, né? Então, coloquei até 2 memes aí, ó. O primeiro ali é quando você toca o seu paciente sem estar de luvas. Então, aquela sensação de nojo. Ou então, aqui no segundo meme é quando eu encontro um buraco na minha luva. Então, se eu estou fazendo uma cirurgia, fiz toda a minha cirurgia sutura e está tudo certo. Quando eu termino a cirurgia que eu vejo que de repente eu tinha um buraquinho no meio da palma da minha mão e naquele buraquinho entrou um pouquinho de sangue, um pouquinho de saliva. Não é bem essa cara que eu faço. Um pouco é preocupação, um pouco é medo, um pouco é nojo. Mas por quê? A gente tem que procurar. Hoje a gente tem um medo muito grande e a gente tem que ter esse medo para procurar se precaver contra esse tipo de situação, porque a gente sabe que existe um risco de contaminação. E o consultório odontológico, nós sabemos que é o mesmo slide que eu passei para vocês. Existem diversas situações que vão possibilitar danos à saúde do profissional. Então, nós temos lá os riscos físicos, biológicos, ergonômicos e tudo mais. Porque a gente tem uma grande circulação de pessoas. Nós temos um monte de agentes potencialmente contaminantes, tanto no meio ambiente quanto nos nossos pacientes e nos nossos companheiros. Aí vamos colocar o nosso auxiliar, a nossa secretária, e tudo isso pode influenciar. E o espaço físico, por si só, traz diversos riscos. E aí, pensando nisso, a professora Luciana mandou esse texto para nós no grupo de professores. E esse texto mostra da American Dental Association, então é um site da Associação Americana de Odontologia, e esse rapaz aqui, que eu vou colocar para vocês, ele faz um textinho, não é bem uma crônica, mas um textinho sobre o que é o novo normal na odontologia. Mas eu já vou falar isso para vocês. Por que isso é importante? Não sei se vocês chegaram a ver isso aqui. Isso aqui saiu no New York Times. É sobre os profissionais que estão correndo o maior risco em estar lidando com o coronavírus. Vou mostrar para vocês aqui o que. Então, assim, quais são os profissionais que apresentam maior risco de entrar em contato com a doença? Olhem aqui na pontinha. Se eu colocar, então aqui, ó, desse lado a gente tem exposure to disease, então a chance de exposição à doença, né? Então a gente está exposto ao coronavírus. E em relação à proximidade com a pessoa, então quem que vai ter mais risco? Logicamente, quem trabalha mais perto de pessoas que podem estar contaminadas. Quem que é esse? Aqui está o dentista, ó, que bonitinho. Aqui do ladinho está os paramédicos. Aqui em cima, se a gente for ver, é a região da área da saúde. Então, são todos aqueles que vão trabalhar grudado no paciente. E aí, eu peguei e aproximei essa tabela. E eu queria saber de todos os profissionais, aqueles que apresentavam maior risco de exposição. E quem está em número 1 de 100% de exposição é o técnico de saúde bucal da estratégia de saúde da família. Na verdade, eu vou ser um pouquinho mais generalista aqui. Eu acredito que todo técnico de saúde bucal, a gente pode colocar que ele apresenta maior risco.
mas não só ele, como também o cirurgião dentista ali, se não tiver junto, está um pouquinho abaixo. Por que o técnico provavelmente está aqui? Porque ele, além de estar lá dentro do consultório, no momento que a gente está fazendo o atendimento desse paciente, quando a gente termina o atendimento desse paciente, esse técnico ele precisa fazer o quê? A desinfecção daquele ambiente. Ele precisa fazer a higienização daquele material e a esterilização daquele material. Se ele não tiver todos os cuidados necessários, ele pode se contaminar. E a chance é muito maior, por quê? Porque o atendimento do dentista acabou no momento que o dentista terminou o atendimento. Ele não vai depois ter que limpar a mesa, ele não vai limpar a cadeira, ele não vai limpar o refletor, ele não vai fazer nada. Ele atendeu, ele vai desparamentar. Se ele desparamentar da maneira correta e sair da sala que está cheia de aerosol, ele provavelmente não corre risco, corre um pequeno risco de infecção, não vou dizer não corre risco. Agora, o técnico de saúde bucal não. Eu terminei o atendimento, esse técnico ele vai ter que se paramentar de acordo para fazer a desinfecção daquele ambiente, para fazer toda a limpeza de todas as superfícies, de tudo. E ele pode, por um descuido, se expor a essa doença e se contaminar. E aí vem um novo normal, que é da onde vem esse novo normal? Que novo normal? O novo normal da odontologia, o que a gente espera daqui para frente. A gente não vai voltar ao que era antes, ao antigo normal. Nós vamos ter um novo normal. Esse normal, ele engloba a gente utilizar muitas vezes um macacão impermeável ou um sobrejaleco, um jaleco descartável que vai ser trocado a cada paciente. Ele envolve a utilização de um óculos com vedamento, daquele tipo de óculos que é usado, por exemplo, para quem vai esquiar ou para quem vai fazer um esporte radical, que vai causar proteção total na região dos olhos e vai impedir que entre qualquer tipo de gotícula de aerosol, de ar em volta dos olhos. É a utilização de máscaras novas, seja N95, PFF2, PFF3, como eu vou discorrer daqui para frente. Então, esse é o nosso... E a gente queria ficar bonito desse jeito na foto, né? Então, esse aqui é um dentista famoso lá em Portugal, Hugo Madeira, e ele colocou uma foto dele com o auxiliar dele. Então, além de um jaleco por baixo, ainda tem um jaleco descartável por cima, tem a presença de uma máscara PFF2 ou 3, a face shield, um gorro cobrindo até as orelhas da maneira como deve ser feito. Ele ainda não está de óculos, mas aí eu coloquei uma outra foto lá, que é um novo comprimento que a gente vai ter daqui para frente, que ninguém mais vai chegar e beijar o paciente, ninguém vai dar um abraço no paciente, ou se for chegar nesse ponto, vai demorar um pouquinho para a gente chegar nisso de novo. E eu não sei como é que vão ser as relações pessoais depois de tanto tempo da gente evitando o contato, se a gente vai continuar evitando ou se vai acabar isso. Então, o novo normal vai ser esse. Se isso vai persistir muito tempo, eu não sei, não consigo dizer para vocês, mas que isso a gente vai, pelo menos durante a faculdade de vocês, eu tenho certeza que vocês vão enfrentar. E o texto lá que a professora Luciana mandou para mim é esse aqui, e eu peguei um pedacinho dele no Google, né, para traduzir para vocês. Então, o que ele fala? Meu tio-avô Joe era um dentista, formado na Faculdade de Odontologia de Loyola em 1960. Como muitos dentistas de sua geração, o tio Joe compartilhou comigo que atendia sem luvas, sem máscara e sem óculos. Ele misturou amálgama com os dedos. Ele fez radiografias sem aventais de chumbo. Seus instrumentos não eram esterilizados entre os pacientes. Isso pode parecer abominável hoje, mas o tio Joe não era um dentista ruim. Simplesmente é assim que as coisas eram feitas naquele momento. Então, da mesma maneira como a gente lendo esse texto, a gente pensa que lá em 1960, em 1970, era esse o normal, e depois que veio a AIDS em 1980, tudo mudou, ninguém mais cogitava atender sem luva, sem máscara às vezes, sem óculos talvez, mas sem luva jamais. Depois foi descoberta a questão da radiação, de quanto a radiação poderia prejudicar o profissional, a questão do amálgama também misturava com os dedos, sem proteção. Então, tudo isso era da época. Não se sabia o que se sabe hoje. Da mesma maneira que amanhã a gente vai saber muito mais do que a gente sabe hoje.
Então, o nosso novo normal vai ser esse, vai ser essa mudança que nós vamos enfrentar. Da mesma maneira que o HIV trouxe uma mudança na odontologia em 1980, nós vamos ter o Covid trazendo uma mudança na odontologia em 2020. E o tratamento odontológico, ele vai trazer daqui para frente riscos. Ele já trazia, lógico, mas ele vai trazer novos riscos significativos, tanto para o profissional quanto para o paciente. Esse artigo aqui, agora de março de 2020, ele traz sobre a estabilidade do SARS-CoV-2 comparado com o SARS-CoV-1, que é o outro vírus que a gente já conhecia, para saber se tem diferença. E o que se observa é que, assim como o SARS-CoV-1, a transmissão do SARS-CoV-2 ocorre principalmente através do aerosol e de gotículas, e o SARS-CoV-2 pode persistir no aerosol por até 3 horas e tem uma meia-vida relativamente longa de aproximadamente 1 hora, 1.1, 1.2 horas. O que é uma meia-vida? A meia-vida é o tempo que a gente demora para que 50% desses vírus percam a sua capacidade de infecção. Então, em 1 hora, em média, eu vou perder aí 50% da capacidade, 50% dos vírus que estavam lá disponíveis, vamos colocar assim, para me contaminar. Daqui 2 horas, eu vou perder mais 50% daqueles 50% que tinha sobrado. E assim por diante, até que eu tenha a eliminação completa desses vírus. Então, esse SARS-CoV-2, que é o COVID, ele pode persistir no aerosol por até 3 horas, o que é bastante tempo. Vocês imaginem que vocês vão terminar de atender um paciente e esse vírus vai estar lá no ar do seu consultório, a não ser que alguma providência seja. Então, esse é um outro artigo, também trazendo sobre a transmissão do COVID pelo aerosol e como nós temos que tomar algumas precauções na odontologia. Boa parte das informações eu tirei daqui, outros de outros artigos, mas nós vamos ver um por um. Então, quais são as rotas de transmissão que eu já falei para vocês do COVID? É o contato direto, é a transmissão de gotículas e a presença de aerosóis. Principalmente quando há exposições a altas concentrações de aerosóis num ambiente que está fechado. Então, se eu estiver num ambiente, dentro de uma sala, de um consultório, em que eu tenho a presença de um aerosol com uma grande concentração, que nem precisa ser tão grande assim, de aerosol com o coronavírus, eu estou correndo o risco de ser contaminado. Então, a partir do momento que eu atendi meu paciente, dispensei meu paciente, fiz a restauração, abri o canal que ele estava com dor, independente do que eu fiz, eu vou tirar a minha máscara, aquele aerosol que ainda está circulando no ambiente, ele tem potencial de me contaminar. E se eu sentar na minha mesa, que está a 1 metro da cadeira odontológica, e eu não fiz a descontaminação da minha mesa, a desinfecção da minha mesa, eu provavelmente vou pôr as minhas mãos lá em cima da minha mesa. Em algum momento, que eu vou mostrar para vocês o quanto, eu vou pôr essa mão no meu rosto, na minha boca, vou coçar o nariz, a orelha, o olho, e isso pode me levar a uma contaminação após eu ter feito o atendimento. Então, eu tomei todos os cuidados, eu utilizei jaleco descartável, eu utilizei máscara N95, eu utilizei face shield com tudo que tinha direito. Mas a partir do momento que eu liberei meu paciente, que eu achei que eu estava livre do risco de contaminação, a minha sala ainda está contaminada. Então, eu corro risco de contaminação. O que nós vamos ver em odontologia? De novo, eu acho que eu gostei de ficar fazendo meme, gente. Aí eu fiz umas coisinhas. Então, eu vejo com que frequência? Todo. Então, a odontologia, a gente gera aerosol o tempo inteiro. É muito difícil a gente atender um paciente que seja uma avaliação e a gente não faça, não cause, não provoque um aerosol. De que maneira? Utilizando a caneta de alta rotação é uma das maneiras, porque a gente, para utilizar alta rotação, ela tem que estar lubrificada com água. Se eu utilizar uma caneta de alta rotação sem água, vocês já devem ter tido essa experiência no laboratório, fica aquele cheiro de queimado e a gente pode provocar uma lesão no nosso paciente, a necrose pulpar, como eu vou falar também. Ou se eu for fazer uma limpeza no meu paciente, eu utilizo um ultrassom, que é a segunda figura. Esse ultrassom, para ele não esquentar, ele também tem que ser refrigerado, e ele é refrigerado com água.
Ou ainda se eu vou só examinar meu paciente e eu vou jogar uma água porque sangrou alguma coisa na hora que eu passei a sonda, ou eu vou jogar um arzinho para avaliar alguma coisa de sensibilidade, eu estou criando aerosol, eu estou jogando aerosol no meio ambiente, no ambiente que eu estou da minha sala. Então, vejam lá, dentro da odontologia, pode ser que eu vou fazer uma restauração, que eu vou fazer uma limpeza ou que eu vou fazer uma simples avaliação. Eu estou gerando aerosol que pode contaminar eu, a minha equipe e a minha sala. Então, os aerosóis, eles apresentam um risco potencial para o pessoal de atendimento odontológico e para os pacientes. Por que para os pacientes? Terminei de atender um paciente com Covid, não fiz a desinfecção correta da sala, a minha sala continuou contaminada e eu chamei um outro paciente meia hora depois para ser atendido. Tem que lembrar que durante 3 horas, se eu não tomei nenhuma providência, eu estou com a minha sala cheia de aerosol contaminado do paciente 1 que tinha Covid. Então, eu tenho um risco de contaminação para o meu paciente, para o próximo paciente, muito grande. E eu coloquei, não há casos relatados de transmissão de coronavírus em ambiente odontológico até hoje. Então, até hoje, até agora, dia 9 de junho, não tinha nenhum documentado. Teve um chinês, que eu esqueci o nome agora, que ele falou que de 169 da equipe de saúde da escola, da faculdade deles, 9 tiveram uma contaminação. Mas, pelo que eu li no artigo, não se tem que foi devido ao profissional. Então, era uma escola de Wuhan, provavelmente pode ter sido na escola, como pode ter sido em casa, na rua, em qualquer outro lugar. Então, não tem como se dizer com certeza que foi uma contaminação em ambiente odontológico. Então, até hoje, não se tem. E mesmo que a gente consiga, dificilmente a gente vai dizer, não, foi realmente lá no consultório odontológico que eu me contaminei. Por quê? Uma pessoa ela vai demorar, como eu já falei para vocês, às vezes pode demorar 10, 15 dias para ter os sintomas. Então, ela pode fazer tanta coisa, ter ido no mercado, ter ido na farmácia, enfim, feito diversas coisas e não descobrir que pegou, foi realmente no dentista. Tá? Como é uma doença e como outras doenças apresentam uma alta transmissibilidade, nós temos que buscar, dentro do possível, estar atento e manter um ambiente saudável. Então, como é que a gente vai manter esse ambiente saudável? Procurando fazer todos os cuidados de biossegurança que vocês tiveram, não muda nada daquilo que vocês viram até agora no nosso curso. O que vai acontecer é que a gente vai acrescentar mais cuidados. Tá? Mas aquilo, tudo que vocês viram, a questão de desinfecção, de esterilização, de lavagem de mãos, de álcool, quando usa, quando não usa, quando vai lavar com água e sabão, quando vai usar perezal, quando vai usar álcool 70, quando vai utilizar autoclave, o que é crítico, semicrítico, não crítico, tudo isso continua a mesma coisa, gente. O que vai ser daqui para frente? A gente vai acrescentar novas coisas que vocês vão ter que aprender e que vocês vão ter que fazer na prática, da mesma maneira como nós também vamos ter que nos adaptar e já estamos. Gotículas e aerosóis, então, já tem um histórico aí na transmissão de doenças, a gente já sabe do potencial de transmissão de doenças há bastante tempo. As gotículas, elas possuem um tamanho, um peso maior e por isso elas caem rapidamente no chão, uma vez que elas são produzidas, e precisam de uma proximidade física. Então, na hora que eu estou falando com outra pessoa, se eu tiver a menos de 1 metro, né, vamos colocar dessa pessoa, a simples fala gera gotículas que pode contaminar outra pessoa. Por isso, o uso da máscara hoje, para todos, é indispensável. Os aerosóis, por outro lado, elas são pequenas gotículas e que elas ficam suspensas no ar porque elas são muito leves. E aí elas permanecem no ar bastante tempo e elas podem ser, sim, aspiradas, entrar no trato respiratório ou ainda contaminar superfícies, contaminar minha mesa, meu computador que está ali do lado da cadeira odontológica. E vários tipos de micro-organismos eles têm esse potencial de contaminar, que a gente nunca se atentou ou não se atentou o suficiente até o ponto que chegou agora o coronavírus, para a gente ficar mais esperto. E como colocado aqui por Kutter, em 2018, algumas partículas elas podem viajar mais de 1,80 m, por isso que se fala de 1,80 m a 2 metros de distância entre pessoas,
Por quê? Esse vírus do Covid, o Covid, né, ele pode viajar por até 1,80 m, assim como outros micro-organismos. Então, quando uma pessoa tosse, espirra, ri ou fala, são geradas gotículas ou aerosóis grandes, que têm mais de 5 micrômetros de diâmetro, e os pequenos com menos de 5 micrômetros. Os maiores eles vão cair primeiro e os menores eles vão. Então, esses aerosóis eles podem viajar e se tornar uma via de transmissão para diversos patógenos, né? Como o coronavírus. E esses aerosóis eles vão se depositar em superfícies que vão se tornar superfícies contaminadas. E esse vírus, o coronavírus, no caso, ele tem uma capacidade limitada de sobreviver em superfície seca. Apesar de que eu vou mostrar para vocês que há algumas evidências de que ele sobrevive por um bom tempo. Então, eles podem persistir na superfície por alguns dias, principalmente se estiverem suspensos em líquidos humanos, secreção, e aí sofrer transmissão subsequente. Ficou bem complexo esse texto aqui, eu tenho que arrumar ele. Mas, enfim, então, o coronavírus ele tem a capacidade de, se ele estiver ainda em resíduos biológicos, de persistir por muitos mais dias em superfícies. E, uma vez que está lá em cima, que ele ainda é viável, em cima da mesa, eu vou lá e passo a minha mão, eu vou levar essa minha mão no rosto, coçar meu nariz e levar essa sujeira, né? Levar esse patógeno, tanto para a região de olho, nariz, e aí provocar uma infecção por conta da minha mão que eu levei o rosto. E não sei se vocês sabem, mas tem um artigo aqui que examinou a frequência de que as pessoas colocam as mãos no rosto. Em média, cada um dos indivíduos que foram observados nesse estudo tocou o rosto 23 vezes por hora. Então, a cada hora a pessoa vai lá, dá uma coçadinha no nariz, coça a orelha, coça a barba, o olho, meu óculos está aqui. Então, tudo isso, cada vez que eu faço isso, eu posso levar um patógeno que eu encostei em algum lugar, está na minha mão e levar na minha face. 44% das vezes envolvia contato com mucosa. O que é mucosa? É boca, nariz e olhos. Então, destes, 36% desses que colocaram a mão nas mucosas eram em boca, 31% em nariz, 27% em olho e 6% uma combinação de vários, com sem o nariz e o olho ao mesmo tempo. Então, se eu pegar lá, eu tenho 23 vezes por hora. Dessas 23 vezes por hora, em 44% foi em mucosa. Eu vou fazer uma estatística, eu sou ruim de matemática aqui, mas vamos lá, uma matemática. Se eu pegar, vou arredondar para 20 vezes e vou arredondar para 40%. Então, 40% de 20 vezes é... Travei. 16. 8. Isso. Então, 8 vezes, de todas as vezes, durante 8 vezes em uma hora, a pessoa coloca a mão na boca, no nariz ou nos olhos. Ou em vários deles ao mesmo tempo. Então, para a gente ter ideia de como a gente tem que cuidar desse hábito agora, daqui para frente. Evitar ficar colocando a mão em qualquer superfície e levar essa mão suja ao rosto. E no ambiente odontológico? Toda vez que a gente vai realizar procedimento, seja com a peça de baixa rotação ou de alta rotação, a gente quase sempre vai utilizar a lubrificação, né? Vai utilizar a água para fazer a refrigeração dessa broca. Né? Então, se eu vou fazer um preparo para faceta, um preparo para coroa, eu normalmente vou trabalhar com água. Por quê? Eu coloquei até um estudo aqui para vocês, do Zack Cohen, de 1965, um estudo clássico deles que vocês vão ver provavelmente com a professora Janaína na endodontia. Então, 15% dos casos que a gente aumenta a temperatura pulpar em 5,6 graus, a gente tem necrose da polpa. Em 60% das vezes que eu tenho um aumento de 11 graus na temperatura, eu tenho necrose da polpa. Então, a gente sempre vai procurar trabalhar com água. Mas se eu trabalhar com água, eu tenho mais chance de ter coronavírus. Tem mais chance, sim, lógico, se você não cuidar. No entanto, se a gente não trabalhar com a refrigeração da broca, a gente pode causar um problema para o nosso paciente e dar de presente para ele um canal, uma pulpite aí irreversível.
E uma vez que a gente tem água dessa refrigeração que a gente utiliza para fazer esse desgaste do dente, se junta a fluidos corporais. Quais são os fluidos corporais que eu vou ter na boca? Sangue e saliva. Pode ser a menor quantidade que exista. Uma vez que eu misturei essa água com a saliva ou com sangue, eu tenho o bioaerosol. E esse bioaerosol vai levar os micro-organismos para ir, né? Então, estou lá com o ultrassom acionado, com a alta rotação acionado, e eu vou estar gerando bastante partícula de aerosol. Tenho gotículas e eu tenho aerosol. Os bioaerosóis, eles são comumente contaminados com bactérias, isso é normal, sempre foi, fungos e vírus, e têm o potencial de flutuar no ar por um período considerável de tempo. E aí eles podem ser inalados pelo dentista ou outros dentistas ou outros pacientes. E para quem usa, e vocês vão usar o Face Shield, a gente descobriu, então o dentista hoje descobriu que o Face Shield realmente é um fator que a gente não consegue ficar sem. Por quê? É terrível de trabalhar, tem que ser um material muito bom, porque ele começa a ficar, conforme a gente vai limpando e fazendo a desinfecção, os mais finos, que são os melhores para a gente enxergar, que não atrapalham tanto, eles acabam ficando riscados muito fáceis, e aqueles que são mais grossos, eles começam a perder a transparência. Então, o Face Shield é quase uma coisa descartável, já vou adiantar para vocês. Ele começa a perder um pouco da transparência. E aí a gente vai perdendo visão. E quando a gente termina uma cirurgia, ou quando a gente termina um trabalho qualquer, uma limpeza que a gente às vezes encontra uma situação extremamente desastrosa no nosso face shield, uma grande quantidade de resíduos de sangue. Esses dias eu tinha um pedaço de osso grudado no meu face shield, que se provavelmente eu não tivesse de face shield, aquele osso estaria grudado na minha testa, ou na minha máscara, ou no meu óculos. Então, é impossível hoje em dia a gente pensar em voltar a não usar o face shield. Dentro da odontologia, eu acredito que essa vai ser a principal mudança, talvez, que a gente vai observar. Esse artigo aqui, ele traz alguns micro-organismos sobre o bioaerosol. É um artigo de revisão sobre o bioaerosol, que traz alguns micro-organismos presentes na clínica odontológica. E o que ele observou é que o ar da clínica odontológica, o ar-condicionado, ele encontrou diversos tipos de micro-organismos. Por quê? O ar-condicionado está lá, está fazendo uma certa filtração, ele puxa um pouco o ar que tem na sala. E esse estudo ele verificou o quê? Que existiam 38 tipos de micro-organismos presentes no ar-condicionado. Entre eles, a Legionella pneumofila, que é um agente causador de pneumonia grave. Vejam lá, não estou falando nem de coronavírus aqui, eu estou falando de um outro micro-organismo, que é uma bactéria, que pode causar pneumonia grave. E está presente lá no ambiente odontológico onde a gente trabalha, que a gente está fazendo aspiração o tempo inteiro, respirando esse ar com aerosol, que pode ter inclusive essa bactéria. E se eu pego um paciente, se eu sou um paciente, ou se eu sou um dentista que não está com a imunidade boa, ou que tem algum problema de saúde, um problema respiratório primário, e eu entro em contato com essa bactéria, eu posso desenvolver uma pneumonia pelo contato que eu tive com isso aqui. Então, vejam lá, a necessidade que a gente tem de controlar o bioaerosol. Esse aqui é um outro artigo falando sobre a presença também dessa bactéria, da Legionella, e uma outra aqui, cadê? A Mycobacteria, e que nós estamos expostos o tempo inteiro a esse tipo de bactéria nos tratamentos odontológicos. A gente não sabe quem é o nosso paciente, a gente não conhece, não tem como saber, e podemos nos expor a alguma coisa porque o paciente às vezes não demonstra ter problema nenhum, não demonstra ter nada. Ele deu uma tosse muitas vezes porque engasgou com um pouquinho de água, porque na hora da moldagem foi um pouquinho mais de produto, e essa tosse pode trazer um aerosol contaminado que vai contaminar o cirurgião dentista. Sobre o coronavírus. Wang, em 2004, examinaram a cavidade oral de pacientes com SARS e encontraram uma grande quantidade de RNA do SARS-CoV-1, que é o outro coronavírus da SARS, de quando a gente teve aquela outra pandemia, outra epidemia. Não chegou a ser pandemia.
e observou a possibilidade de transmissão do coronavírus através das gotículas orais, então, entre pessoas conversando. A maioria dos casos, aí no tópico 2, de SARS-CoV e MERS-CoV estava associada à transmissão hospitalar resultante, em parte, do uso de procedimentos geradores de aerosóis realizados em pacientes com doença respiratória. Qual o procedimento, principalmente dentro do hospital? A extubação. A hora que vai tirar a intubação do paciente, gera uma grande quantidade de aerosol. Isso foi observado que levava a uma contaminação do ambiente, principalmente dentro das UTIs. E com base nos dados epidemiológicos atuais, o COVID, o nosso 2019 nCoV, né, o COVID-19, tem uma possibilidade de transmissão mais alta que o SARS e que o MERS. Quer dizer, ele é mais contagioso do que foi esses outros dois vírus. Como eu já falei, não há casos relatados de transmissão no ambiente odontológico, mas como a incubação dura até 14 dias, né, o período de que o paciente está assintomático, pode durar até 14 dias, nem sempre a gente vai saber se o paciente pegou e se ele pegou no consultório odontológico. E a transmissão de infecção por contato assintomático é contagioso durante o período de incubação, como eu também falei. Então, assim, será esse o novo normal? Além de seguir os princípios de precaução universal que a gente já segue, nós vamos ter medidas especiais de precaução direcionadas à transmissão de aerosóis, então para prevenir e controlar a propagação de aerosóis. E esse provavelmente será o novo normal. Se em 1980 a grande mudança na odontologia foi a utilização de meios para evitar a contaminação pelo HIV, que tinha contato, que era contagioso pelo contato com sangue, com feridas, enfim. Se houve essa mudança em 1980 por conta da AIDS, mudou isso, a mudança que eu acredito e que nós estamos lendo aí o tempo inteiro é justamente essa. Daqui para frente, o dentista vai se preocupar com a transmissão de aerosóis. Então, os aerosóis, o controle de aerosol vai ser o novo normal. Se vai ser utilizado o filtro EPA, provavelmente. Não vou dizer que vai ser obrigatório, mas talvez se torne obrigatório dentro dos consultórios. A utilização de sugadores específicos para aerosol, provavelmente também. As cadeiras mais antigas já traziam isso muitas vezes, e eu não sei porquê, acho que talvez por baratear ou por não ter tanto uso, cair em desuso, um tipo de sugador especial para aerosol, que praticamente eu não vi mais em cadeiras novas, só as mais caras, talvez. Então, assim, é o controle de aerosol que vai ser o novo normal. E aumentar a proteção do cirurgião dentista, porque a gente está exposto a esses aerosóis que mesmo eles existindo em pequena quantidade, eles ainda estão presentes e podem causar algum tipo de infecção para nós. Foi observado também que o receptor celular para a infecção do COVID-19 é a enzima conversora de angiotensina 2. É altamente expressa na mucosa da cavidade oral e está presente em grande quantidade na língua. Então, a cavidade oral é um transmissor de alto potencial. Por quê? Foi observado que o coronavírus ele tinha uma atração por esse receptor celular, pela enzima conversora de angiotensina 2, o ECA2. E isso está em grande quantidade dentro da boca, principalmente na língua. E aí nós temos, então, possivelmente, de novo, não existem grandes estudos ainda falando sobre isso, mas possivelmente a gente tem uma grande quantidade de coronavírus na cavidade oral. E quais são os novos cuidados para o atendimento odontológico? Isso aqui são as mudanças aí que a gente vai observar, talvez só no tempo de corona agora, no tempo de pandemia, que vai se persistir por mais um tempo. Não sei se isso talvez caia em desuso e volte ao normal depois algumas coisas, mas é o que nós temos que cuidar hoje. Então, quando a faculdade voltar, provavelmente no próximo semestre, vocês vão ter, não sei se já vão ter atendimento clínico, acredito que não vai ser de paciente, vai ser atendimento entre vocês, mas assim que entrar o atendimento com outros pacientes, talvez no início do ano que vem, esses novos cuidados ainda vão estar valendo. Por quê? Provavelmente a gente não tem uma vacina em larga escala já distribuída no início de 2021. Isso provavelmente vai ficar para o final de 2021. Então, esses cuidados aqui vão persistir pelo menos até o final de 2021
ou no mínimo aí até a gente ter a vacina. Primeira coisa, triagem de paciente. Tanto quando vai ser agendado um paciente, quando a gente vai confirmar esse paciente, toda vez, em cada consulta, a gente vai ter que fazer uma anamnese prévia desse paciente, verificar se ele apresenta chance de ter COVID. E aí a gente vai perguntar sobre o histórico pessoal, o histórico da família, de viagem, se ele apresenta algum sintoma, se ele tem alguma chance de estar com coronavírus. E isso a gente vai triar a todo momento. Então, eu vou confirmar o meu paciente na véspera que eu estou ligando para ele. Amanhã você tem consulta. Você apresentou algum sintoma? Tá com tosse, coriza, alguma coisa nesse sentido? Não estou. Então, pode vir. Eu tive ontem e dei uns espirros. Melhor o senhor não vir amanhã. Vamos remarcar para uma próxima consulta. É isso que está acontecendo hoje no consultório particular. No meu consultório, na minha clínica, toda confirmação, vai lá um texto para o paciente, se ele apresentou qualquer sintoma, se ele viajou, se ele teve contato com fulano, com qualquer pessoa que espirrou uma vez, já está desmarcando. E aí eu tenho alguns pacientes que às vezes chegam, já estão dando um espirrinho, estão com alguma coisa, não, é alergia, é coriza. Muitas vezes a gente prefere remarcar, nem que seja para dali 10 dias, para esperar e realmente ter certeza que era Covid, né? Ninguém quer arriscar. Que era uma alergia. Monitorar temperatura e sinais de trato respiratório. Então, está sempre observando, o paciente chegou na clínica, provavelmente na nossa clínica isso vai ser feito com frequência, vai ser feita a aferição de temperatura, verificar se ele não apresenta febre e verificar se tem coriza, tosse e outras alterações que podem influenciar no nosso tratamento. Mas eu tenho um paciente que está com tudo isso, viajou, acabou de chegar de Wuhan, está com coriza, mas está morrendo de dor de dente, eu não vou atender? É melhor não, mas a gente também não pode negar o atendimento e deixar esse paciente, por exemplo, com dor. O que a gente tem que fazer é tomar todos os cuidados necessários, tanto para controle de aerosol quanto para proteção individual, para que a gente possa fazer. E no final a gente tem que considerar que todo paciente é potencialmente infectado. Da mesma maneira que a gente faz com AIDS, com hepatite, que a gente vai considerar que todo paciente tem o potencial de estar infectado, nós vamos considerar que todo paciente tem potencial de estar infectado com COVID. Então, a recepção, o que a gente vai ter de alteração? Possivelmente, uma das alterações da recepção vai ser a presença, a primeira coisa, a presença de um pôster com instruções de etiqueta respiratória, ensinando o nosso paciente de que maneira ele tem que se comportar se ele apresentar qualquer tipo de sintoma, se ele for ter uma tosse, um espirro, cobrir o nariz, utilizar um lenço. Hoje está se falando muito sobre isso na televisão, então as pessoas estão até cansadas de ouvir sobre isso e muitas já sabem. Mas não custa ter lá um pôster para lembrar os nossos pacientes. Também a presença de uma área com ventilação adequada. Eu tenho instruído a manter ar-condicionado desligado e janelas abertas o tempo inteiro, tanto em sala de atendimento quanto em recepção. Por quê? Existe um estudo mostrando que após 15 minutos com uma ventilação adequada, tendo ventilação, ar circulante, janela aberta, porta aberta, a gente tem a troca do ar do ambiente. E com isso a gente reduz bastante a chance de contaminação por aerosóis. Então, a presença da ventilação, ela contribui para que a gente não tenha uma infecção por coronavírus aí, pelos aerosóis presentes. Além disso, os ar-condicionados mais novos provavelmente já vão vir com filtros ou com sistemas de reciclagem do ar. Com certeza, eles já fazem isso de uma certa maneira, mas eles provavelmente vão ficar muito mais eficientes daqui para frente. E é esse o ar-condicionado que a gente vai ter que pôr no nosso consultório. Tá? Pensando na redução da contaminação. Equipamentos como esfigmomanômetro e termômetros, que são utilizados também na recepção ali, na hora que está sendo feita a triagem do paciente, devem ser limpos e desinfectados com álcool 70 a cada uso, conforme já foi orientado pela OMS em 2016, e segue a mesma. E uma mudança, essa daqui é a minha recepção. Vejam lá, antes do corona, depois do corona. O que aconteceu? Separação de pelo menos 1 metro entre pacientes. Então, eu tive que remover uma fileira inteira de cadeira da minha recepção e colocar uma distância entre essas cadeiras de pelo menos 1 metro.
E o que a gente observa? Primeiro que essa recepção eu nunca gosto que ela fique cheia. Então, os dentistas, todos, a gente já está conversado, todo mundo, ninguém vai deixar paciente esperando. A gente está marcando, durante agora a pandemia, consultas maiores. Então, uma restauração que provavelmente fosse ser feita em 1 hora, a gente deixa 1 hora e meia, para que tenha tempo, tanto de ser feita uma desinfecção completa da sala, quanto para dar tempo do outro paciente que eu tenho marcado não chegar a tempo de encontrar com o paciente que eu acabei de atender. Então, a minha recepção tem ficado praticamente vazia. Tem dia que tem mais dentistas, 3, 4 dentistas atendendo ao mesmo tempo, às vezes 5. Nesses dias, às vezes acontece de cruzar um com o outro, porque os horários não são exatamente iguais. E aí, como é que fica lá? Um senta na cadeira da ponta de lá, o outro senta na cadeira da ponta daqui. Eu não precisei nem colocar uma plaquinha, essa não sente nesta cadeira se a outra estiver ocupada. Então, as pessoas já estão tomando essa consciência. Daqui para frente, provavelmente as recepções elas deverão ser assim. Então, essa fileira de cadeira que eu tirei da minha recepção, eu já aproveitei para outras salas, porque ali com certeza não vai voltar, nem quando acabar o coronavírus. Outra coisa é a remoção de revistas, brinquedos, decorações, tudo que pode servir para fomites, para a presença de deposição de aerosol, ou deposição de gotículas de saliva. Então, tudo aquilo que pode contaminar, levar de contaminação de um paciente para outro, foi removido. O paciente não tem mais revista na recepção. Se ele quiser, ele vai pegar o celular dele e vai ficar olhando o celular dele. A televisão está ligada, as decorações. Então, às vezes tinha uma caixinha, tinha um lugar com... Coloque sua sugestão aqui e lá com uma caneta. Tudo isso teve que ser removido. Por quê? Se eu deixasse lá, corria risco de um paciente usar e logo seguido o outro usar e não ter dado tempo de fazer a desinfecção, ou se as meninas não viram da recepção, pronto, ficou para trás e um paciente pode ter contaminado o outro. Uma plaquinha como essa daqui na recepção é suficiente para o paciente já se tocar que estamos cuidando. Hoje também, na recepção, tem lá uma placa, uso obrigatório de máscara, já está para fora da clínica, já tem lá, uso obrigatório de máscara. Porque em Londrina, se não utilizar máscara, é multado. Se o paciente não for multado, a clínica ainda pode ser multada. Então, nós temos que tomar esse cuidado durante a pandemia e após a pandemia, provavelmente não vai persistir o uso de máscara, com certeza não vai persistir o uso de máscara obrigatória. Mas os cuidados de etiqueta a gente deve... Higienização das mãos é a mesma coisa que a gente viu em todas as aulas de biossegurança. Há uma conscientização da importância de lavagem de mãos, então lavar com água e sabão e passar álcool ou utilizar álcool quando a gente não consegue lavar e quando não tem sujidade nas nossas mãos. É o mesmo padrão de tudo que a gente viu até hoje. O equipamento de proteção individual é que vai mudar um pouquinho. Então, alguns estudos aí, o Bentley e o Nejati-Danesh, né? Eles já mostraram que durante as práticas odontológicas a gente tem a disseminação de micro-organismos que pode ir ali para a região de olho, do nariz, e o EPI que a gente estava acostumado a usar é esse aí que a Marise está usando. Então, é uma máscara cirúrgica convencional, um óculos, um gorro, luvas comuns, um jaleco, nesse caso de pano, com gola de padre, com punhos. Então, esse era o nosso material de biossegurança, nosso EPI, né, de biossegurança padrão. E a gente estava feliz e contente achando que estava resolvendo tudo, que estava abafando aí. O que acontece? O jaleco não dá para usar o mesmo jaleco para todos os pacientes. Então, ou a gente vai trocar de jaleco de tecido a cada paciente, o que de certa maneira fica inviável, ou a gente vai usar um anteparo sobre ele, e aí utilizar um jaleco descartável sobre ele. Então, continuo utilizando meu jaleco de tecido. A diferença é que eu estou colocando mais um jaleco por cima. A minha máscara não pode mais ser essa máscara de procedimento. E provavelmente, mesmo depois que eu voltar, que acabar o coronavírus, eu não sei se eu vou querer voltar a utilizar a minha máscara comum. Eu acredito que daqui para frente a gente vai ter uma busca dos dentistas por máscaras especiais, pela utilização das máscaras, da máscara N95 ou dos respiradores, né, PF, F2 e 3. A utilização de óculos, com certeza esse óculos é bom, é melhor que nada. Mas a busca por óculos que vão ter um vedamento melhor também vai aumentar. Então, o nosso EPI tende a mudar e evoluir.
Os óculos de proteção provavelmente vão ser óculos parecidos com dessa chinesa aí, na parte de cima. Por quê? Sabe-se que tem transmissão de micro-organismos através do contato com a mucosa do olho, com a conjuntiva do olho. E aí, se eu posso ter essa contaminação por qualquer micro-organismo, não só COVID, então é melhor eu utilizar um óculos que vai me dar mais proteção. E a utilização do Facial Shield, que não apareceu aí nessa foto de baixo. E aí, serve de surpresa. Quando a gente termina a nossa cirurgia, a gente olha para o nosso Face Shield e ele está desse jeito. E aí você pensa, meu Deus, se eu não estivesse utilizando isso, como é que ia estar o meu rosto? Como é que ia estar a minha máscara, o meu gorro, né? Porque, ó, de cima e embaixo. Lógico que isso aqui não é uma Face Shield utilizada numa cirurgia. Só não é porque eu não tirei foto. Porque se eu tirasse foto da minha, ou o professor Gustavo tirar da Face Shield dele após uma cirurgia maior, vocês vão ver que vai ter sangue, que vai ter saliva. Como eu falei que eu encontrei esses dias, tinha um pedaço de osso aderido na minha Face Shield. Eu não sei como é que foi parar lá e nem da onde veio. Então, é aquele nojo que a gente tem agora, que a gente observa isso aí e fala, não dá para ficar sem, é impossível. Até eu já encontrei umas mais modernas, da 3M, que parece quase um capacete, uma coisa futurística. E acredito que vai evoluir para isso sim, não vai ter jeito. E essa cena a gente não vai ver mais. Então, máscara cirúrgica padrão, o gorrinho de pano, bonitinho, né? O gorrinho de tecido. Mas não dá para usar ele sozinho. Se a gente quiser usar um gorrinho de tecido, a gente vai pôr o de tecido por baixo e um descartável por cima, da mesma maneira como a gente faz com o nosso jaleco, né? Isso hoje, pré-Covid até não era feito, mas daqui para frente, com certeza, independente de ter acabado o coronavírus. A não utilização de óculos, que é uma coisa que era muito comum em clínica de graduação, a gente observava muito a falta do óculos. Hoje vai ser, eu vou falar para vocês que vai ser sinônimo de advertência, perda de 10 pontos e talvez até reprovação no exame, não sei, porque é inviável pensar em atender hoje sem a limpeza do Face Shield, ele tem que ser feita com água e sabão, ou com álcool 70 ou com Perezal 0,2. Entre cada atendimento. Eu não vou esperar o final do período para fazer essa limpeza. Então, o ideal é, eu acabei o atendimento, eu vou fazer a lavagem com água e sabão. Se eu quiser fazer uma desinfecção de alto nível, eu vou utilizar o Perezal. O álcool 70 eu não recomendo, porque com o tempo ele vai causar uma perda da transparência desse Face Shield. Então, o álcool 70, da mesma maneira como a gente não deve usar em plásticos, né? E é um plástico, e até na lente do nosso óculos não é recomendado, o Perezal ele vai promover uma desinfecção de alto nível sem custar a transparência do nosso Face Shield. E aí, de volta à odontologia, que já é uma campanha que está acontecendo nos Estados Unidos com os devidos cuidados. Aqui eu ainda acho que está faltando cuidado, porque eu estou vendo o braço de fora, relógio ali, aqui o bracinho está de fora também, cadê o jaleco descartável? Essa máscara aqui não é suficiente, então assim, back to practice, mas temos que tomar os devidos cuidados. Vocês devem ter visto no jornal que a maior chance de contaminação dos profissionais da área de saúde era na remoção dos EPIs. Então, o Face Shield, por exemplo, eu nunca vou pegar ele pela parte contaminada, né? Na hora que eu for remover, eu vou remover pela parte de trás, pela parte de cima. Agora, a parte da frente, que é onde estava de anteparo para contaminação, para as gotículas, para os aerosóis que estavam sendo produzidos, ali eu não vou pôr a minha mão, a não ser que eu esteja de luva para tirar por ali e pôr para desinfecção e tirar minha luva. Máscara cirúrgica ou de procedimento. Então, aquela máscara comum que a gente estava acostumada, agora ela só vai servir para uma coisa, para a gente conversar com o nosso paciente. Se eu quiser fazer anamnese com ela, mas ela não vai servir para o atendimento clínico. Então, a PFF2, a N95 são máscaras chatas de ficar conversando. Às vezes, se a gente vai fazer uma primeira avaliação, ainda mais agora em tempo de coronavírus, a gente não consegue falar. Eu, por exemplo, eu tenho asma, né? Sou paciente de risco ainda para isso.
se eu ficar com aquela máscara, eu não consigo, parece que eu vou falando e eu não consigo respirar. E às vezes eu resolvo falar rápido demais e eu me perco e aquela máscara está lá. E parece que me falta. Então, para conversar com o paciente, para eu receber meu paciente na sala, eu estou lá com a minha máscara de procedimento. Vou começar o atendimento clínico, eu vou tirar minha máscara de procedimento e eu vou pôr a minha máscara, meu respirador de proteção. Ao executar procedimentos de geração de aerosol, quando a gente vai usar as peças de alta rotação, baixa rotação, eu vou utilizar o respirador, e aí o correto não é máscara, tá? É respirador. Respirador N95 ou um FFP, tá? FFP2 aqui, mas enfim, FFP2 ou equivalente. E quando eu vou fazer tratamento odontológico de emergência em caso suspeito de Covid, então eu suspeito que meu paciente tem Covid, eu vou utilizar um respirador FFP3, que é um pouco mais de diferença. Os respiradores PFF1, eles possuem uma eficiência mínima de 80%. Então, eles vão ter uma penetração máxima de 20% do aerosol. Eu não sei vocês, mas para mim 20% é muito. Eu não quero 20% do aerosol que está rodando na sala entrando dentro da minha máscara para eu respirar. Aí nós temos o PFF2, que é o indicado para coronavírus, para a nossa época de hoje, para atendimento odontológico. Possui uma eficiência mínima de 94%. Isso quer dizer que elas impedem a penetração de, no máximo, 6% aí dos micro-organismos, ou do aerosol. E a PFF3 possui eficiência mínima de 99%, que é uma penetração máxima de 1% do aerosol. Hoje, no meu consultório, eu estou usando a PFF3. Por quê? Eu paguei uma fortuna, R$ 42,00 num respirador desse, mas que eu estou protegido. Eu consigo usar ele mais de uma vez, hoje, né? Daqui para frente talvez não, mas pela escassez de EPI, a gente acaba reaproveitando esse tipo de respirador, mas não é o indicado. Na verdade, ele deveria ser dado como descartável, eu usei um dia e jogo fora, mas ele tem sido reaproveitado no consultório. E eu ainda tenho colocado uma máscara de procedimento por cima dele para proteger contra qualquer sujidade que possa aparecer. Então, não é que eu estou usando, vai aumentar a minha proteção se eu pôr uma máscara de procedimento por cima. Não vai. Mas vai evitar que aconteça de ter, por exemplo, uma sujidade, se acontecer de algum respingo chegar perto, a parte de fora do meu respirador vai estar protegido ainda. Tá? E a diferença deles é justamente no tipo do material e na adaptação na face. Então, não é porque esse primeiro azulzinho aí, ele tem esse formato que ele é o PFF2 ou que ele é a máscara N95. Não é. Ela pode ser uma PFF1 que vai ter esse mesmo formato, que pode, inclusive, ter ou não ter válvula. Todas elas, tá? Então, eles são encontrados em diversos formatos, que pode ser semifacial, dobrável, conformadas do tipo concha, painel ou outros. O que vai dizer se ela é ou não, qual é o potencial, é o material que ela é feita, e aí é só a gente pegar lá no manual dela. O formato ele não influencia na eficiência da proteção, mas ela dá um certo conforto para o usuário, e é isso que muda entre máscaras diferentes. Os respiradores, eles podem ou não possuir, então, a válvula de exalação, que é essa válvula, mas essa válvula só tem uma função: ajudar a sair o ar quente, mais nada. É exalar o ar. Dependendo daquilo que vai ser feito, principalmente na odontologia, em alguns casos, não é indicado os respiradores valvulados. Pela quantidade de aerosol, a gente cria um meio de entrada para esse aerosol. E, para quem não quer gastar muito, né, ou quer dizer, quem quer gastar, mas existe um respirador da 3M com um filtro para aerosol sólido e líquido, que ele é classificado como um PFF2, esse aqui é o P2, é o filtro P2. Então, ele tem uma proteção de 94%. Ele não é descartável, ele vai ser reutilizado, e quando tiver necessidade eu vou trocar o filtro dele, né? Então, eu vou lá e compro outro filtro. Custa em média R$200 uma máscara, um respirador desse aqui.
e cada filtro às vezes é em torno de 20 a 30 reais, depende do filtro. A gente consegue pôr diversos tipos de filtros, tem que encontrar aquele que melhor se encaixa no nosso quadro, tá? Na hora de remover a máscara, a gente nunca vai pegar pela parte contaminada, né? Nós vamos direto pelo elástico se a gente estiver sem luva. Se nós estivermos de luva, a gente pode até pôr a mão aqui para tentar fazer a remoção, mas como é que eu vou tirar da cabeça se eu tiver com a mão de luva? Então, só se eu tiver com o gorro protegendo. Nós temos que tomar todos os cuidados devidos, tanto na colocação quanto na retirada. A colocação, a primeira vez que eu coloco, tudo bem eu estar assim, né? Porque eu estou lá com a minha mão contaminada, a minha máscara está contaminada. Então, eu coloquei o meu respirador, a minha mão contaminou, porque estou teoricamente reutilizando o meu respirador, então eu tenho que ir lá e lavar minha mão. Fazer toda a desgermação e desinfecção para depois calçar minha luva. E na hora que eu vou remover a máscara, eu posso até pôr a mão de luva nela para remover, mas pensa que a minha luva está suja e eu vou sujar mais ainda a minha máscara. Então, eu vou tirar minha luva, eu posso até encostar na minha mão, na minha máscara para remover, mas eu tenho que fazer a desinfecção da minha mão logo em seguida, tá? Apesar disso aqui, isso aqui na verdade é porque a máscara é para leigos, né? Por que não é para pôr a mão? Pelo risco que a gente tem de contaminar justamente a mão. Então, a gente pode tentar só tirar pelos elásticos também, que é o mais correto. Ponto polêmico, barba, tá? Então, eu achei alguns artigos falando sobre a presença de barba. Tá? E o que a gente observa com a presença de barba? Vocês não vão, principalmente a almarada aí que está na moda ter barba agora, é que a barba ela apresenta um pequeno risco para o paciente. Então, o fato do dentista ter barba não vai contaminar o paciente. Um desses estudos, agora eu não vou lembrar exatamente qual deles, mostrou justamente isso, que quando a gente pega um cirurgião numa mesa de cirurgia, com barba e sem barba, apesar de todos os cuidados, a quantidade de micro-organismos que cai do rosto do cirurgião com barba e sem barba é praticamente a mesma coisa. A diferença é a presença da barba apresenta um maior risco para o profissional, então para o cirurgião dentista. Por quê? A barba ela tem um potencial para agregar esse aerosol, e aí nós temos um campo de colonização. Ela tem o potencial de aumentar a superfície de contato. Além disso, ela diminui a adaptação da máscara. Se a minha máscara ela já não possui um poder de adaptação de 100%, como eu mostrei para vocês, que nem o melhor respirador que eu tenho, ele vai ter 99%, não é 100%. Se eu tiver mais alguma coisa que atrapalha esse respirador, eu vou diminuir ainda mais essa porcentagem de proteção. Então, a presença da barba, ela é controversa, tá? Eu recomendaria fazer a remoção, não sei como é que vai ficar as regras da faculdade, mas por uma questão de biossegurança, eu recomendo que dentista não tenha barba, ou se tiver, seja aquela barba super bem aparada, bem curtinha, para que consiga colocar a máscara e essa máscara, ou esse respirador, fique bem adaptado. Então, vejam lá, um dos meios lá das instruções de colocação de máscara é justamente ele coloca parar os pelos para que a máscara possa se assentar e ficar bem justa, sem prejudicar a eficiência. Aí nós vamos lavar as mãos, colocar a máscara e tudo certinho. E na hora de tirar a máscara, eu vou tentar tirar só pelo elástico, ou ainda se eu for segurar, eu vou ter que ir fazer a descontaminação das minhas mãos. Lembrando que se eu tiver um corte na minha mão e eu colocar minha mão na minha máscara, no meu respirador, eu posso contaminar e tem contato do aerosol com um corte, como vocês já sabem, pode ter contaminação do meu organismo. Outra coisa que tem sido utilizada é um enxaguante bucal pré-procedimento. Então, é um dos métodos mais eficazes para reduzir a proporção de micro-organismos orais, é quando a gente pede para o nosso paciente, antes da gente fazer qualquer procedimento, fazer um bochecho, utilizar um colutório, um enxaguante bucal. Uma revisão com meta-análise colocou aqui clorexidina, óleos essenciais e o cloreto de cetilperidínio, com uma redução média de 68% das unidades formadoras de colônia de aerosol dental. Qual que é o problema? Nós estamos falando de vírus. E vírus, nem tudo que mata a bactéria ou que diminui a quantidade de bactérias é de vírus. Então, para a nossa atual situação,
O correto é pedir para o nosso paciente fazer um bochecho com ou peróxido de hidrogênio 1% ou iodopovidona 1%. É as duas coisas que ele pode utilizar para fazer a desinfecção, se eu quiser remover ou diminuir a carga viral do meu paciente. E de onde eu tirei isso? Eu fiquei muito curioso, porque eu estava vendo vários dentistas passando e postando no Instagram que estavam utilizando, estavam pedindo para o paciente bochechar água oxigenada a 1%. E eu falei, mas de onde esse povo tirou isso? Aí eu encontrei lá em que uma das orientações da American Dental Association era a utilização do peróxido 1%. Mas eu falei, mas de onde tiraram o peróxido 1%? Né? E aí eu encontrei esse artigo aqui, do Kempf, que... eu não vou lembrar de que data que é ele, eu não coloquei a data, mas enfim. Esse artigo, ele avaliou a persistência de coronavírus em superfícies inanimadas e a inativação desses vírus por agentes biocidas, né, que têm a capacidade de matar. E em um desses testes, tem várias tabelas, tá? Eu vou colocar aqui aquilo que interessa para a gente agora. E a concentração de 0,5% de peróxido de hidrogênio durante 1 minuto tem um potencial de reduzir, como a gente olha aqui, viral infectivity. Então, um potencial de redução da carga viral na ordem de 4 log de 10, quer dizer, 4.000 a menos praticamente, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, a chance da gente diminuir a infecção ela é 4 vezes log de 10 maior do que não fazer nada. Então, se eu pedir para o meu paciente fazer um bochecho com peróxido de hidrogênio a 0,5%, nesse HCOV, nesse Human Coronavirus, que não é o mesmo que nós estamos falando, porque ainda não foi feito o teste com ele, a gente tem uma possibilidade de redução bem grande durante 1 minuto. Por isso, pedir para o paciente fazer um bochecho por 1 minuto. E o iodopovidine, ele tem uma grande variação em relação à concentração. Mas se eu pegar lá de 1% a 0,5%, em torno de 1 minuto, eu vou ter a mesma chance de redução aí de 4,3, 3,8 na chance de infectabilidade desse vírus. Tá? Então, por isso que o bochecho com essas duas substâncias são indicados. A clorexidina ficou em outra tabela que eu vou mostrar daqui a pouco. O isolamento absoluto, se antes vocês não gostavam e não queriam usar, agora mais do que nunca é obrigatório. Tá? Então, isolamento absoluto, o dique de borracha a gente já sabe que ele é uma barreira para a fonte primária e praticamente vai eliminar todos os micro-organismos patógenos da secreção respiratória. Porque a gente coloca uma barreira para não ter secreção, para não vir a secreção respiratória desse paciente. A gente tem uma redução, nessa revisão sistemática que está na Cochrane, de 1989, uma redução de 90% na quantidade de micro-organismos. Então, o isolamento absoluto protege muito o cirurgião dentista contra micro-organismos. A desvantagem é que ele não é viável para procedimentos de instrumentação subgengival, como em procedimentos de restauração subgengival e preparação de margem da coroa subgengival. Apesar de existir alguns grampos hoje em dia, que a gente consegue fazer algumas adaptações para utilizar ele quando a gente precisa ganhar espaço subgengival. A gente consegue empurrar um pouquinho mais a gengiva. Mas, infelizmente, eu não posso fazer isolamento absoluto para fazer uma limpeza no meu paciente, ou uma curetagem, ou uma cirurgia. Como eu tinha um professor que brincou uma vez, que se ele fosse fazer raspagem, ele tinha que fazer com isolamento absoluto. Ele não gostava de sangue. Essa tabela aqui, ela traz as estratégias para a gente reduzir a quantidade de aerosóis em diferentes disciplinas da odontologia. Então, vamos lá. Fui colocando um por um. Traduzir aqui para vocês resumidamente. Mas na endo, o que eu tenho que fazer? Isolamento absoluto. Para todas as especialidades, inclusive, uma coisa que eu não coloquei aí é planejamento. Eu tenho que estar com tudo que eu vou precisar em cima da mesa. Eu não tenho que ficar abrindo gaveta, procurando, indo no armário, saindo procurar sobreluva, passear, zanzar, nada disso. Então, tudo que eu preciso tem que estar em cima da mesa. Na endo, isolamento absoluto,
Na dentística e na pediatria, tentar evitar instrumentos rotatórios, então utilizar uma restauração atraumática, RT. O professor Pablo já deve ter falado sobre isso com vocês. E, sempre que possível, utilizar isolamento absoluto. Na pério a gente vai tentar evitar o ultrassom e evitar o jato de bicarbonato. Tentar não, nós vamos evitar mesmo. Por quê? Fazer a instrumentação manual tem a mesma eficiência de eu utilizar um ultrassom, apesar de cansar um pouquinho mais, a gente fica mal acostumado com o ultrassom, mas a gente vai evitar e fazer só a instrumentação manual. Na prótese, tentar fazer controle de umidade, então controle de saliva com sugador o tempo inteiro, utilizar moldeiras corretas para o meu paciente não tossir, então tentar colocar a moldeira no tamanho certo, nem a mais nem a menos, nem produto de mais nem produto de menos, porque se o meu paciente engasgar e começar a tossir, esse paciente ele vai expelir, né? Vai sair aerosóis na sua tosse. Isolamento absoluto para preparos, quando tiver condição de fazer, e sempre fazer a desinfecção dos moldes. Então, moldei o meu paciente, eu tenho que fazer a desinfecção de modo padrão. Como é que eu vou fazer isso? Hipoclorito, 1%, deixo lá de borrifo e deixo 1 minuto. E aí eu mando para o meu laboratório. E em pacientes de cirurgia, eu vou tentar deixar o meu paciente de supina, na posição de supina, e vou evitar ficar no caminho, olhando assim de frente para o nariz dele enquanto ele respira para mim. Então eu tenho que tentar ficar para trás do meu. Para remoção ou filtração do ar contaminado, a gente tem o sugador de alto volume e baixo custo e filtros de alto nível de proteção contra partículas. Isso aqui é uma coisa que já existia, a única coisa que está sendo agora reinventada e reutilizada são os filtros HVE, que são sugadores de alta potência. É um dispositivo de sucção e ele vai ajudar a tirar aerosóis que são produzidos. Ele pode tirar em até 90% esses aerosóis. Só que ele tem que ser utilizado a uma distância adequada, ele tem que estar bem próximo do produtor do aerosol. Então, se eu estou fazendo um preparo num dente, eu tenho que estar lá com o meu coletor, com o meu sugador de alta potência muito próximo. E a limitação é porque normalmente eu preciso de um auxiliar para fazer isso. Eu preciso ter alguém me ajudando. Sozinho é muito difícil fazer esse controle sem que eu fique lá debruçado sobre a cabeça do meu paciente. Esse sugador, na verdade, ele é uma adaptação do sugador que a gente já tem, uma cabeça um pouco mais ampla, para que ele possa sugar o aerosol que está sendo gerado. Então, além do sugador que eu estou trabalhando, eu ainda tenho esse sugador extra para fazer a sucção do... Nós temos também os filtros EPA para remoção ou filtração do ar contaminado. Ele remove até 99% das partículas com em torno de 0,3 micrômetros, que é o nosso aerosol. A desvantagem é que o filtro dele se tornar uma fonte para micro-organismos proliferarem e voltar para o ar. Quando dei essa aula para vocês, eu mostrei uns filtros bem antigos. Agora eu já descobri que nós temos coisas modernas. Então, esses aparelhinhos aí são todos filtros EPA, que eles sugam o ar do ambiente e devolvem esse ar filtrado, removendo todos os micro-organismos. Nada mais é do que um purificador de ar interno. Alguns ar-condicionados já vêm com essa função, como eu falei. Aqui, um da Samsung especificamente, que inclusive já está fazendo testes com coronavírus. Então, ele tem nessa função dele, nessa marca, ele reduz em 99,9% a quantidade de vírus influenza A e B circulantes. E também foi observado o vírus corona. No entanto, muito inicial, eu ainda não ponho fé nisso não. Além disso, o recurso reduz a presença de bactérias, fungos e ácaros, deixando o ar e o ambiente limpo. Os filtros laváveis da Samsung ainda retêm 80% das partículas. Então, esse ar-condicionado, se ele fizer tudo o que ele promete, ele reduz bastante a quantidade de aerosóis presentes por fazer uma filtração do nosso ar. Bom, esse aerosol que a gente produziu, ele vai se depositar sobre as superfícies, como eu falei. E aí nós temos que fazer a desinfecção dessas superfícies. Uma análise de 22 estudos revelou que o coronavírus humano
como SARS e MERS, não necessariamente, e nesse caso nem é, o coronavírus Covid-19, tá? Eles podem persistir em superfícies inanimadas por até 9 dias. No entanto, eles podem ser inativados com eficiência por desinfecção da superfície em 1 minuto, com algumas substâncias, como eu já vou falar daqui a pouquinho. De novo, vou voltar no artigo do Kempf lá, sobre a persistência dos coronavírus em superfícies animadas. Então, o que ele observou? Vocês devem ter ouvido falar disso aqui na televisão, porque eu vi que em algum lugar, em algum jornal, eu assisti isso. Mas o que eu vou trazer para vocês? Então, isso aqui, essa tabela diz respeito à persistência, à vida desse coronavírus, ou desses coronavírus, em superfícies, em diferentes tipos de superfície. Em azul está a superfície madeira. Então, na madeira, a persistência do vírus é em torno, na temperatura ambiente, é em torno de 4 dias dessa cepa do coronavírus, tá? Do SARS. No papel, esse coronavírus depende muito da cepa, mas na temperatura ambiente pode variar de menos de 5 minutos até 5 dias no papel. Então, vejam como tem uma variação grande. E eu vou levar em consideração que vai permanecer em até 5 dias. Então, aquele prontuário que estava em cima da mesa que eu trabalhei, né, do lado da minha mesa, da minha cadeira de atendimento, aquele papel pode estar contaminado com um aerosol que foi contaminado com coronavírus. E aquele papel vai estar contaminado por até 5 dias, dependendo do tipo do papel, da temperatura, de como é manipulado, enfim, tudo isso. E aí eu vou pegar esse papel e vou mandar lá para a minha recepção. E a minha recepção vai arquivar esse documento. Só que as meninas não sabiam que estava contaminado, não imaginavam, simplesmente vão lá, sem luva, põem, guardam o prontuário. Quando eu for atender esse paciente de novo, aquele vírus que estava no papel provavelmente já morreu, dali uma semana, 10 dias. Né? Não vou ter mais esse vírus. Mas as meninas que elas foram guardar o meu prontuário, elas não sabiam disso no dia seguinte. E elas acham que foi no dia seguinte, provavelmente, não tem mais nada. E aí elas não lavam a mão, não passam álcool gel e aquele papel leva uma infecção para a minha recepção que nem estava na minha sala de atendimento clínico. Então, isso é interessante para a gente ver esse potencial do vírus. E nos plásticos? Nos plásticos, esse vírus pode viver lá até 9 dias, se a gente olhar no SARS-CoV, no penúltimo tipo do SARS-CoV ali. Então, persistência por até 9 dias na temperatura ambiente. Vejam o tempo que dura. Okay? Em relação à limpeza, desinfecção, por imersão nesse caso aqui, tá? Então, propanolol. Tá errado. Mas tá bom. Não é nada disso que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês ali vai no verdinho, tá? É a clorexidina. Então, a clorexidina a 0,2%, para ela ter um potencial de desativação, de redução da carga viral desse vírus, ele precisa ter uma exposição de 10 minutos. E vejam ali a redução. É na ordem de 0,7 a 0,8. Enquanto o hipoclorito, dependendo da concentração, vai reduzir em até 4. Até 4. E como eu estava falando dos outros tipos, em torno de 4, 3. Então, a clorexidina, apesar de ter um potencial antimicrobiano, para o coronavírus ela não tem a mesma função. Ela não é eficiente para fazer a redução desse potencial viral do vírus. Então, a gente não vai indicar para o nosso paciente bochecho com periocardio, com clorexidina, porque não vai ser eficiente. Certo? Cadê o meu carregador? E em azul, eu coloquei o hipoclorito de sódio. E aí eu coloquei a concentração que a gente mais vai usar, que é a concentração de 0,01, que é essa daqui, ó. E aí nós vamos ter uma redução de 2,3 a 2,8 e 1,1 durante 10 minutos. Mas para que a gente vai usar o hipoclorito? Normalmente a gente não vai usar o hipoclorito para fazer o bochecho, né? Normalmente. Ninguém vai pedir para o paciente fazer bochecho com hipoclorito. Mas na desinfecção do ambiente pode ser utilizado. E aí nós vamos ter então a melhora a desinfecção do nosso ambiente com
produto com um grande... E aqui eu coloquei em relação à desinfecção, quando a gente vai fazer lá a limpeza com esfregando, tá? Então, o álcool 70 está ali. Se eu esfregar durante 1 minuto, eu vou ter um potencial de redução de 3,2 a 3,9, que é um grande potencial. E eu coloquei também o hipoclorito, a 0,5 e a 0,1. Durante 1 minuto com esfregaço, nós temos uma redução da ordem de 3 no potencial de infecção. Por isso que eu vou utilizar o hipoclorito, então, para limpeza também. E o hidróxido de hidrogênio é isso. Então, estudos mostraram que nós temos uma contaminação significativa da sala em todas as distâncias quando a gente utiliza instrumentos de alta rotação ou que produzem aerosol. Aqui, distância, toda a distância, independente do tamanho da sala. Se eu tiver uma sala de 4 metros, a 4 metros da cadeira eu vou ter presença de aerosol e de bactérias e de micro-organismos. É uma sala que tem 1 metro de distância da minha cadeira para a parede, eu vou estar a 1 metro de distância com infecção, com um potencial de infecção dos aerosóis. Alguns dentistas já estão utilizando aspiradores nesse sentido para reduzir a quantidade de aerosol gerado e esse aerosol ser sugado para longe do profissional. Nada mais é do que um aspirador de pó modificado, certo? E era isso que eu tinha para falar com vocês. Então, assim, o que a gente observa é a odontologia com certeza vai mudar. Como vai mudar, para onde vai, isso a gente ainda não sabe, mas que vai mudar, vai. Nós teremos aí algumas modificações na questão de biossegurança, com certeza vai ficar muito mais rígido. Aquilo que era cobrado na clínica, às vezes o professor não cobrava o aluno de estar com óculos ou de estar utilizando um gorro da maneira correta, agora vai ser cobrado muito mais do que era antes e com certeza vocês vão ver uma nova odontologia daqui para frente. Tudo aquilo que eu mostrei para vocês, com certeza vai mudar muito ainda, tá? E tudo que eu coloquei ainda é o começo. Por quê? O coronavírus chegou aí em dezembro, janeiro, né? Que vamos colocar aí que oficialmente nós temos ele. Então, tá tudo muito recente, tem 6 meses. A maioria dos artigos que eu coloquei para vocês aqui acabou de ser publicado. Boa parte desses artigos provavelmente vão ter outros artigos que vão substituí-los, ou com informações mais precisas, ou com informações adequadas para o vírus que nós estamos trabalhando. Por quê? Nós não temos ainda, não tivemos tempo para ter esse tipo de informação. E uma vez que a gente tenha, aí vão ser tomadas novas providências. Mas uma coisa é certa, a odontologia daqui para frente vai ter controle de aerosóis, porque é impossível a gente viver da maneira como a gente viveu até hoje, correndo o risco que a gente correu, e quantos devem ter já sofrido as consequências disso sem nem imaginar de onde veio, por exemplo, uma pneumonia, né? Ou problemas respiratórios. Então, nós temos que tomar os cuidados devidos para a prevenção dessa doença e evitar a propagação no futuro de novas doenças que não só essa.